Vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as relações entre oposição e situação, o clima político no Congresso. Temos aqui como convidados os deputados a Carla Zambelli, que é do PSL, e Orlando Silva, que é do PCdoB. Boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando de fatos relevantes que nós tivemos nesta semana, toda a situação envolvendo o ex-presidente Lula, Supremo, vazamentos, a Lava Jato, sendo questionada pelos vazamentos aí da Intercept. Hoje nós tivemos, inclusive, um novo, colocando que os procuradores, em certa medida, colocaram Raquel Dodge, que é a procuradora-geral, numa situação de oposição à Lava Jato. Carla, eu queria saber como é que você vê toda essa situação do país, né, envolvendo o ex-presidente Lula. Você fez críticas em relação a essa situação toda já, né? Já. Eu acredito que, em relação à ida dele para o presídio de Tremembé, a forma como agiu o STF, de repente sair, ali, vários deputados saíram do Congresso, foram pedir ao STF, o STF cedeu essa análise assim, muito rápida, né, a uma situação de que não queriam mais que o presidente saísse de Curitiba e fosse para São Paulo. Acho que pelo menos foi bom, né, porque assim, a oposição quer que o presidente fique em Curitiba, né, se for preso em Curitiba. A oposição ao Lula quer que ele fique preso em Tremembé, pelo menos uma coisa a gente concorda que o Lula fique preso. Mas eu acho que foi uma semana difícil, mas com a aprovação da Previdência teve algo positivo e o STF sempre mostrando que está interferindo demais, né? Esse caso da Intercept eu já vejo como uma outra forma. Eu vejo que eles vazam as coisas de maneira seletiva, né? Tem que estar jornalisticamente prontos, né? Um áudio, quando tem que estar pronto para ser vazado, é um áudio como aquele do PCC, uma conversa de uma pessoa do PCC com outra, que mostra que o PT tem uma conversa de anos com o PCC, né, e que o Moro é mal visto pelo PCC atualmente. Isso é um áudio que você não precisa deixar jornalisticamente pronto. Já um áudio ou áudios, né, que inclusive eu desafiei o Glenn Greenwald, o Verdivaldo que a gente fala, né, e volto a desafiá-lo, onde estão os áudios comprometedores, que ele disse, que até agora não saiu nada de comprometedor. Agora, Carlos, o ministro Gilmar Mendes disse hoje que as mensagens que foram obtidas ilegalmente, através dos hackers, podem ser usadas em tese em benefício do ex-presidente Lula. E ele falou isso num evento em São Paulo. Ele disse que o STF já debateu sobre o uso de provas obtidas de forma ilícita e que haverá necessidade da Corte de voltar a tratar o tema. Há uma jurisprudência, segundo ele, em alguns casos que diz a prova, mesmo ilícita, em alguns casos, se apresentar determinada sanção. Na época do... Eu quero que o Orlando comente também sobre isso. Desculpa. Boa noite, Denise. Boa noite, deputada Carla Zambelli. Boa noite, Orlando. Veja, a forma jocosa como a deputada Carla Zambelli se referiu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal e a uma reunião que envolveu um grupo suprapartidário de parlamentares com o presidente do Supremo, esse riso fácil, essa ironia, essa forma jocosa, é a maneira como tem sido tratado o Estado Democrático de Direito por algumas autoridades no Brasil. É muito grave uma juíza de primeira instância, sabendo que o presidente Lula estava a pouco momento de haver uma progressão no regime a que ele está submetido, tomar uma decisão intempestiva de um pedido que estava há mais de um ano parado em Curitiba. Era nitidamente uma tentativa de produzir um fato. Tanto assim, o governador João Dória fez um comentário que se esvaiu no ar, porque o Supremo demonstrou claramente que era uma provocação, uma tentativa de humilhar o presidente da República. Eu considero que é sempre muito grave. O ministro Luiz Fux chegou a determinar que as provas, que todas as informações que foram coletadas com o hacker que foi preso, ficassem preservadas, porque o ministro Sérgio Moro informou ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Noronha, veja, presidente do Superior Tribunal de Justiça, não é nenhum petista, nenhum comunista, informou publicamente que o ministro Sérgio Moro havia lhe dito que iria destruir as provas. Quem fala é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o que é uma medida flagrantemente ilegal, assim como foi ilegal o ministro da Justiça quebrar o sigilo funcional ao telefonar para autoridades falando de um assunto, de algo que estava em sigilo de justiça. Eu estou dando esses exemplos para demonstrar que tem temas muito sérios, que diz respeito à Constituição, à lei, ao cumprimento da lei, que têm sido sistematicamente violados. Felizmente, o Supremo despertou. E atenção, Denise, nessa delegação que foi
ao Parlamento, ao Superior Tribunal de Justiça, ao STF, curiosamente você tinha partidos que passaram anos atacando o PT, porque eles viram que estava em jogo não era Lula nem PT, é o Estado Democrático de Direito. Eu espero que nós superemos essa fase de violações à lei. Agora, deputada, houve manifestação, inclusive, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em relação a essa transferência, da forma como ela se daria para Tremembé. Né? Eu acho que se tivesse sido uma decisão de ofício da juíza, que simplesmente decidiu mudar o Lula de lugar, seria uma questão já a se analisar. Mas havia um pedido, né? Aí, se isso demorou um ano, a justiça para pessoas normais demora algum tempo. É só o Lula que tem esse privilégio de automaticamente ser julgado, né? Principalmente pelo STF. Então, não é à toa que o ministro Gilmar Mendes é conhecido como ministro laxativo, né? É um ministro que vem quando uma prisão, por exemplo, como a do Eike Batista hoje, que durou mais de 24 horas, acontece, a gente comemora que o Gilmar Mendes não tomou nenhuma atitude laxativa. Agora, o próprio Sérgio Moro, na condenação do ex-presidente Lula, ele citou a questão do cargo. Pelo respeito por ele ter sido um ex-presidente, né? O Moro, ele teve muito cuidado com relação a isso na sentença de condenação. Cuidado que essa juíza não tem, porque é curioso, a deputada Carla Zambelli fala, o Lula está tendo privilégio. Se privilégio teve, foi o julgamento mais rápido da história. Tem fatos que duraram 24 horas, da chegada do documento até a determinação da prisão. Então, eu quero crer que nós viramos essa página, vencida essa semana, impedido esse abuso. Espero que o Brasil, Denise, retome o Congresso Nacional, inclusive, o debate que interessa, que é caminhos para crescer a economia, superar o desemprego e romper com esse ciclo perverso. Deixa Jair Bolsonaro no Twitter, brincando, se ocupando, e o Congresso Nacional tem que voltar ao que importa para o Brasil retomar o crescimento. Se você só me permite, Denise, em relação ao ministro falar sobre as provas ilícitas, ele foi contra essas mesmas provas que estavam sendo colocadas nas 10 medidas. Então, na época das 10 medidas, quando isso estava sendo discutido para ser colocado na lei de uma forma organizada, ele foi contra. E agora que não passou nas 10 medidas, ele quer colocar isso sem ter lei. Então, assim, muda de opinião conforme o réu. Isso é muito complicado. Agora, vamos falar de oposição e situação, não é? Porque a gente vê o PSL, é o partido da base do governo, e a gente vê várias situações de conflito. Eu gostaria até que a deputada comentasse a situação que teve com o deputado Frota, que chegou a solicitar a expulsão dele do partido e depois houve entendimento, e a oposição que não consegue se entender muito. Não é? A oposição não está conseguindo fazer oposição de fato. Nós tivemos a comprovação disso, por exemplo, em relação à reforma da Previdência. Então, primeira deputada, esses conflitos constantes que a gente tem visto no PSL, o presidente Bolsonaro, inclusive, quer interferir nos diretórios para tentar organizar essa situação. A senhora vê mesmo a situação difícil? É difícil, sim, não dá para negar que não dá para negar que a gente tem um problema, não dá para negar o elefante na sala. O PSL é um partido que cresceu muito rápido, tem muita gente que não se conhecia, que não tinha relacionamento pregresso, né? E que, de repente, se viu ali no meio de uma Câmara Federal com um primeiro mandato e cheio de coisas para resolver. O deputado Frota veio criticando muito o governo Bolsonaro sem dar exatamente qual era a crítica, ou seja, sem falar do fato, mas só questionando de maneira generalizada, e isso começou a incomodar bastante o PSL como um todo, tanto é que ele perdeu também a vice-liderança do partido, perdeu as comissões, e aí eu pedi a expulsão dele do PSL. Eu pedi a expulsão na segunda-feira, saiu a notícia, na terça-feira repercutiu um pouco mais, e na quarta-feira ele veio falar comigo depois da votação que ele se absteve. Aí eu até comentei com ele, eu falei assim, você não pode se abster de algo que você lutou tanto para acontecer, porque a gente não pode negar que a participação do Alexandre Frota na Comissão Especial da Previdência foi primordial, ele coordenando ali o trabalho do PSL. E aí o que eu comentei com ele foi o seguinte, só você perdeu. Ninguém mais perdeu. O governo não foi afetado, a oposição, tanto faz falar do mal do governo. Era uma demonstração da posição dele diferente. E aí, mas assim, as críticas a ele foram ferozes da população em geral. Tanto é que eu recebi um apoio tremendo por ter entrado com pedido de expulsão. Então, o que eu tenho dito para ele ele veio me pedir desculpas, desculpa se eu te magoei de alguma coisa. Eu falei, não tem problema, você pode me atacar, pode me criticar, a gente tem que estar aberto à crítica, se eu tiver feito alguma coisa de errado também peço desculpas, mas assim, em relação a ele, eu falei, o problema não foi você ter me criticado publicamente, o problema foi você ter entrado por uma esfera que só você apanhou, ninguém mais.
mais, só você perdeu. Então foi muito ruim para ele, eu acho que ele está arrependido, é lógico que também se arrepender simplesmente não adianta, muita gente está vendo a gente agora, sabe que ele errou nesses últimos semanas, inclusive, mas eu acho que daqui, ele tem 3 anos e meio para consertar, né? Não é fácil ser deputado de primeiro mandato. Acredito que todos nós passamos por isso. Não sei se o deputado Orlando Silva teve dificuldade no primeiro mandato, mas assim, é complicado você chegar lá, principalmente com a mudança como houve. Mas eu acho que a gente está conseguindo, principalmente, votar bem as nossas pautas. O governo tem ganhado em praticamente todas as pautas que a gente tem colocado lá, principalmente as econômicas, que são as mais importantes agora, como bem o deputado Orlando Silva falou. A reforma da Previdência entrando agora vai dar um alívio muito grande, vai entrar muito investimento, você que é da área econômica sabe disso. Então, a gente está bem confiante e sabe que apesar dos percalços, a gente vai em frente e vai conseguir. Agora, a oposição, como é que vai conseguir se situar? Porque tem essa proximidade com o ex-presidente Lula, que foi uma das alavancas da candidatura de Bolsonaro, pela posição muito clara que ele teve contra o ex-presidente. E a oposição fica muito presa a essa situação e não consegue se reorganizar junto à população. Como fazer isso? Olha, eu considero que a oposição tem que ser firme, dura, porque o que o Bolsonaro tem apresentado para o Brasil não resolverá a crise que o país atravessa. Aliás, o governo não ganha uma no Congresso Nacional. Só ganha quando tem apoio de Rodrigo Maia. Só ganha quando tem apoio de Davi Alcolumbre. A reforma da Previdência, por exemplo, o que é que o governo propôs? Propôs mudar o regime de Previdência, instituir o regime de capitalização e acabar com o regime de solidariedade como é hoje. Ganhou? Não, perdeu. O que é que o governo queria? Queria acabar com o benefício de prestação continuada para idosos pobres e pessoas com deficiência. O governo queria acabar com isso. Ganhou? Não, perdeu. Mas aí não foi sua posição. Claro, o Centrão, que está lá no meio, também conseguiu alterar esses isso pontos. revela a capacidade também da oposição de dialogar com o Centrão. É um campo político que atua no Congresso Nacional. Então, se dependesse da força do governo, não teria a reforma da Previdência. Quem foi o fiador e garantiu aprovar essa proposta foi o Rodrigo Maia, e o que nós retiramos, nós garantimos direitos para uma parte importante da população. Denise, se depender do PSL, eles querem ser governo e oposição. É até antidemocrático isso. Eles não querem permitir que a oposição possa exercer o seu papel. Eu insisto, nós temos dialogado bastante, é normal que o governo, nos seus primeiros 6 meses, tenha força. O que é anormal é o governo, em 6 meses, perder tanto prestígio, perder tanta influência como o governo tem perdido. Bolsonaro só fala para os deles, para a parcela da população que apoia ele. E ele continua mantendo o Brasil dividido. É lamentável, que nós deveríamos unir o Brasil. Bom, acabou o nosso tempo. Eu ia comentar uma pesquisa que saiu hoje de avaliação do presidente Bolsonaro. Mas fica para a próxima. Deputada Carla Zambelli, muito obrigada. Deputado Orlando, muito obrigada. Obrigado, Denise. Agradeço. Uma boa noite aos dois. Laerte, Luciana.